Vocês já ouviram falar daquele famoso livro chamado O Médico e o Monstro? Um que fala que todos nós temos em nosso interior um lado bom e outro ruim. Será possível mesmo duas personalidades extremamente distintas coexistirem numa mesma pessoa? Meu nome é Carla, tenho 33 anos e afirmo a vocês que sim, isso é possível. Aliás, essa dualidade muitas vezes nociva faz parte do cotidiano de muitas famílias afora. Meu pai se chamava Afonso e minha mãe Cecília. Nós, os filhos, éramos em 4. Cláudio e Paulo, meus irmãos mais velhos, eu e Carlinhos, meu irmão mais novo, o bebê da família. Seríamos uma família comum e feliz como tantas outras, não fosse por um único problema, o alcoolismo do meu pai. E era nos momentos de bebedeira que víamos aquele homem gentil, brincalhão e tão querido se converter num completo estranho, rude, violento, com os olhos injetados de uma fúria tão intensa que nos fazia temê-lo. O mais triste para nós era saber que aquele mesmo homem que chegava chutando a porta, gritando palavrões e ofendendo minha mãe, era o mesmo que dali a alguns dias, quando voltasse do trabalho, estaria nos abraçando um a um, perguntando como tinha sido o dia na escola. O mesmo grosseirão que se ausentava durante todo o final de semana, nos matando de preocupação e partindo o coração da mãe com suas traições, em breve daria lugar a um cavalheiro generoso, de fala suave e sorriso franco, que ajudava com a louça do jantar, enquanto fazia minha mãe sorrir com suas histórias. Esse era meu pai. Mesmo conhecendo tão bem, não conseguíamos entender como era possível que ele mudasse de personalidade tão drasticamente, soterrando tanta delicadeza e carinho. Sob o peso do vício, emergia um ogro. Com sua truculência, por diversas vezes, nos machucou com safanões, chegando mesmo a agredir uma prima que tentou em desespero defender minha mãe. Só quem tem na família uma vítima do alcoolismo sabe quanto sofrimento essa doença acarreta. Para nós, a doença do meu pai era feito um exorcismo, só que ao contrário. Ao invés de expulsar a personalidade invasora e libertá-lo, dava espaço para que outras igualmente nefastas o tomassem. Assim íamos vivendo, dividindo nossa infância entre as atitudes de 2 homens existentes num mesmo corpo. Temíamos o momento em que o outro assumisse o controle, nos fazendo chorar de tristeza, vendo o sofrimento de nossa mãe, indefesa, cobrir os ouvidos com as mãos, tentando em vão não ouvir injúrias. Meus irmãos mais velhos viam-se impotentes diante da situação. Estavam sempre divididos entre o amor e respeito que tinham pelo nosso pai e pelo instinto de defesa da integridade de nossa mãe, que por diversas vezes chorava sozinha, tentando assim atenuar nosso sofrimento. Mas nunca, sob hipótese alguma, ela disse ou fez algo que pudesse nos colocar contra ele. Seu coração era tão imenso que nos momentos mais sofridos, ela agarrava-se às lembranças dos bons momentos que vivera ao lado dele, o homem a quem amava e respeitava tanto. Certa vez, quando foi questionada sobre o porquê de aceitar aquelas ofensas, ela nada respondeu. Tinha consciência de que os outros não a entenderiam. Só ela conhecia as 2 faces da moeda. Lembro-me do dia em que, tomada de medo, peguei Carlinhos no colo e corri para a casa de uma tia, chorando em desespero, enquanto meu pai destruía toda a casa. Ele quebrava tudo que encontrava pela frente, sobre as súplicas de minha mãe, que pedia pelo amor de Deus que ele parasse antes que machucasse os próprios filhos.
Um dos meus tios, um homem bom e sem vícios algum, não entendia o comportamento do irmão. Nos momentos de sobriedade, tentava convencê-lo a buscar a ajuda, ouvindo suas tristezas e o abraçando quando chorava. O peso do remorso corroía. Durante a semana eu podia ver nos olhos dele a tristeza e a culpa, e a sensação de impotência corroê-lo por dentro. Naquele olhar, eu aprendi que o punhal que fere um homem mais profundamente é a própria consciência. Mesmo assim, quando a necessidade do vício convocasse, lá estaria ele, indefeso diante da doença, nos impondo sua dupla existência. Estávamos sempre divididos entre o amor do pai que admirávamos e aquele a quem temíamos. Até que, com o passar do tempo, como não poderia deixar de ser, a doença começou a cobrar o seu preço. A saúde dele começou a ficar cada vez mais fragilizada, deixando-o abatido e combalido. Após muita insistência da família, ele acabou concordando em procurar um médico. Na verdade, ele sentia que dessa vez não seria algo simples. Exames foram requisitados e os médicos deram a ele um ultimato. O senhor vai ter que escolher, seu Afonso. Se continuar bebendo assim, vai abreviar em muito sua existência. Ele então parou. Por mais incrível que isso possa soar, depois de tudo que contei, com muito esforço, ele conseguiu largar o vício. Só Deus é capaz de mensurar com que alegria recebemos nosso Pai novamente em nossas vidas. Dessa vez, ele estava livre do inimigo ao qual ele mesmo se submeteu durante tanto tempo. Afastado do trabalho, ele ficava em casa, ajudando minha mãe em tudo: a limpeza, as folhagens. Isso fazia com que conversasse mais com meus irmãos mais velhos, ou que brincasse comigo e com Carlinhos, com quem tentava agora passar o maior tempo possível. Mas ao contrário do que imaginávamos, mesmo longe da bebida, sua saúde não mostrou sinais de melhora. Começou a perder peso consideravelmente e ter fortes crises de tosse. Já era possível ver em seu rosto um inchaço decorrente dos anos em que fora escravo do álcool, ao qual ele mesmo havia plantado no organismo, feito uma bomba relógio. Depois de outras consultas e mais exames, os médicos constataram um quadro agudo de efisema pulmonar em decorrência do cigarro. Mais uma vez, um antigo vício apresentava a fatura. Começamos então todos os tratamentos. Mesmo tentando se mostrar forte, nós o víamos definhar diante de nós sem reclamação. Era como se aceitasse aquele sofrimento como pena por tudo que havia feito no passado. Na busca por redenção, aceitava a dor com resignação e paciência. Lembro-me de certo dia chegar em casa sem avisar e encontrar meu pai com Carlinhos no colo. Sem que percebessem, fiquei ouvindo enquanto ele, com a voz embargada de emoção, dizia ao meu irmãozinho, que tinha pouco mais de 3 anos, o quanto ele o amava e o quanto amava todos nós também. Ele pedia que no futuro cuidássemos um do outro e de nossa mãe. Não resisti. Saí de onde estava e fui até eles. Meu pai tentou disfarçar, enxugando o rosto com o braço e forçando um sorriso. Porém, quando eu o abracei, ele não segurou o que tinha para dizer. Perdão, minha filha. O pai ama muito a todos vocês. Você está se tornando uma moça tão linda. Eu chorei quando ouvi aquela declaração que tinha um tom de despedida. Ele sabia que era só uma questão de tempo. E nós também sabíamos. Por fim chegou o dia em que ele se foi. A pior fase da doença o obrigou a ficar hospitalizado por quase 4 meses. Nas últimas semanas, ele já não conseguia respirar sozinho. Numa noite de quinta-feira, Deus o chamou para junto de si.
Seus últimos anos junto de nós, já afastados do vício, foram os mais felizes de nossa infância e juventudes. Foi como se Deus, antes de o levar, nos permitisse aproveitar apenas o que ele tinha de melhor. Meu pai partiu levando consigo a certeza de que não deixava em nenhum dos filhos, muito menos em minha mãe, nenhum rancor nem ofensa. Sabíamos que aquele era o nosso verdadeiro pai, carinhoso, amigo, gentil. Minha mãe, guerreira e prestativa, foi seu anjo guardião até os últimos dias, entregando a ele o perdão mais puro, existente apenas na alma nobre daqueles que amam sem restrição. Assim meu pai se foi, sem tristezas nem angústias. Hoje, tudo que guardamos dele é a lembrança de um homem bom, de alma pura e uma alegria contagiante, que mesmo vítima de uma doença, mantinha em si a essência que tanto amávamos. Sabíamos que ele era prisioneiro em seu próprio corpo, mas que sempre estivera lá. Descanse em paz, meu pai, e quando Deus nos permitir um reencontro tão esperado, resumirei tudo o que sinto numa simples frase: te amo, meu pai, para sempre. A história de hoje é muito antiga, contada e recontada por todo o Brasil há muito tempo, com algumas alterações aqui e ali, dependendo de quem a conta ou do estado onde está sendo contada. Passou a ser mais conhecida quando, na década de 60, a clássica dupla Zilo e Zalo a gravaram em uma música chamada O Milagre do Ladrão, que fez muito sucesso na época. A versão que trago aqui ouvi de meu pai, que sempre se emocionava ao contar. A história fala de um menino chamado Júlio, de 5 anos. Órfão de pai, era portador de uma deficiência rara e quase desconhecida que o impedia de andar. A mãe de Júlio ganhava vida como lavadeira na vila onde moravam e ouvia de coração partido seu único filho questionar o porquê de não poder andar e brincar com as outras crianças. Sempre deprimida em sua cadeira de rodas, assistia da porta os meninos da vizinhança correrem e se divertirem. Ambos viviam em uma casa de madeira, muito simples e muito pobre, construída há muito tempo e necessitada de vários reparos. Mas o que mais afligia aquela mãe era a solidão que se estampava nos olhos do menino. Ele não podia ser como os outros, mesmo tendo dentro de si a mesma vitalidade. Seu corpo era como um calabouço, por onde ele apenas espiava a vida. Certa vez, ao ver Júlio chorando, a mãe se aproximou e o abraçou forte. Sabia em seu íntimo que o filho não entendia as injustiças da vida e do mundo. Queria poder dizer a ele que um dia tudo ficaria bem, mas aquilo faria sofrer ainda mais no futuro. Naquela noite, ao colocar o filho na cama e cobri-lo, com o rosto molhado de lágrimas, ela disse: "Sabe, filho, um dia Jesus vai vir e vai te curar." Júlio sorriu, animado, e perguntou: "Verdade, mãe? Quem é Jesus? É um médico?" Condoída pela inocência do filho, a pobre mulher respondeu: "É sim, meu filho, é o maior dos médicos. Ele pode curar você."
A criança tremia de emoção sob os cobertores. Mas me diz, mamãe, como ele é? Eu quero saber, pois se um dia ele estiver aqui, eu vou reconhecê-lo. Ele tem cabelo comprido, filho, barba e os olhos mais bondosos do mundo. Embalado por aquela esperança, Júlio ia vivendo, imaginando um dia que aquele médico viria para trazer vida às suas pernas, libertá-lo. Suas noites eram povoadas por imagens em que ele corria e brincava com as outras crianças, podendo finalmente saber o quanto a vida podia ser gostosa de se aproveitar. Algum tempo depois, numa noite escura e de chuva muito forte, Júlio se mantinha acordado em sua cama, assustado com os relâmpagos que cruzavam o negrume daquela noite. Foi então que ele viu a janela de madeira de seu quarto ser aberta. Naquele instante se revelou o rosto de um homem desconhecido e ensopado pela chuva. Um homem de barba e cabelos longos. No momento em que o homem saltou a janela invadindo a casa, Júlio olhou para o rosto dele. Lembrou-se no mesmo instante da descrição que sua mãe havia feito sobre Jesus. Tamanha foi a alegria do menino ao ver ali o prometido benfeitor. Ele se levantou da cama, ainda trêmulo e hesitante, porém caminhando. Foi lentamente até o homem e o abraçou. Ele deixou toda a sua felicidade e gratidão verterem para fora em forma de lágrimas. Surpreso, o invasor não sabia como reagir quando o menino lhe disse emocionado: "O Senhor veio! Jesus, o Senhor veio! Obrigado por me curar! Obrigado! Veja, eu posso andar! Posso andar!" O invasor sentiu um nó na garganta e uma lágrima correr por seu rosto ao ouvir aquela voz cheia de inocência agradecê-lo. Caiu de joelhos ao chão ao ver ao lado da cama uma cadeira de rodas que agora estaria para sempre sem ocupante. O homem entendeu por fim o que estava acontecendo. Algo em seu íntimo, há muito soterrado sob camadas de desprezo e rancor, havia se libertado. Com a consciência pesada, ele afastou delicadamente o menino que ainda chorava e lhe agradecia. Saltou novamente pela janela, desaparecendo para sempre naquela noite chuvosa. Júlio foi curado, motivado por uma fé da qual muitas vezes apenas os inocentes são capazes. Muitas vezes, a voz redentora pode se dirigir a nós de diversas maneiras, fazendo uso dos mais variados instrumentos. Essa foi a vitória de Júlio, e esse foi o milagre do ladrão.
Olá, Luísa, boa tarde. Eu fiquei muito feliz em saber desse canal, pois eu já sigo no outro há bastante tempo. Me chamo Kátia. O relato que vou te contar parece até uma coisa de televisão. Eu moro no interior do Rio de Janeiro. No ano de 1999, durante uma viagem que ele fez à minha cidade, eu conheci o homem que seria o grande amor da minha vida. Ele era um rapaz muito atraente e quando eu o conheci, jamais imaginei que ele pudesse interessar por mim. Eu não quero que seus inscritos pensem mal do que vou dizer, mas é a pura verdade. Eu sou uma mulher negra e o racismo, Luísa, infelizmente ainda impera. Se você conhece alguém que diga o contrário, muito provavelmente não tenha tido experiências como as minhas, tão dolorosas. Mas enfim, sigamos. No ano de 99 para 2000, nos conhecemos. Quando chegamos na praça aquela noite, ele estava lá com alguns conhecidos. Estávamos eu, minha irmã e uma amiga que no mesmo instante mostrou muito interesse nele. Porém, ele não deu muita bola, continuou o assunto com os amigos e depois saiu. Momentos mais tarde, quando eu passei por ele sozinha, ele foi até onde eu estava querendo me conhecer. Fiquei surpresa. Não eram muitos rapazes brancos que se aproximavam. Na verdade, naquela altura, eu estava completando 19 anos e até então nunca havia beijado um homem branco na vida. Naquele instante, eu estava conhecendo o rapaz mais generoso e amável do mundo. Ele trabalhava numa empresa e estava aqui a serviço. Foram 3 dias conversando e nos conhecemos. Depois veio uma despedida muito triste. Um mês depois, no entanto, ele estava aqui de novo e então me pediu em namoro. Nós engatamos um relacionamento e 2 anos depois estávamos nos casando. A família dele não aceitou muito bem o fato por eu ser negra. Os irmãos até que me respeitavam, não se opuseram, pois eles o respeitavam muito. Mas a mãe e o pai eram declaradamente pessoas racistas, o que tornou meu convívio com eles um pouco complicado. Mas eu fui aos poucos entendendo e deixando pra lá. Nunca impus minha presença na casa deles, tampouco eles vinham na minha. Eu também nunca deixei de incentivar que o meu marido fosse para a casa dos pais. Eu simplesmente não ia, mas ele podia ir quantas vezes tivesse vontade. Nosso casamento era perfeito. Nós não tínhamos nenhum outro problema, a não ser ter que conviver com o nó na garganta de saber que não era aceita pelo fato de ter a pele negra. Meu marido, no entanto, era diferente. Ele fazia de tudo por mim, tudo que estivesse a seu alcance. Era um homem amoroso, justo, parceiro em tudo. Trabalhava numa siderúrgica, era eletricista lá. Ganhava um salário razoável, mas me mimava e dava muito conforto. Tínhamos tudo ao lado um do outro, um amor sólido e recíproco. Nunca nos faltou nada. Quando completamos 5 anos de casados, resolvemos que teríamos um bebê. Foi então que se iniciou em nossas vidas uma caminhada muito difícil. Depois de 3 anos tentando e de passar por diversos tipos de tratamento, descobrimos que não poderíamos engravidar. Eu chorei por dias e ele também, mesmo tentando esconder. Eu chorava era por causa dele. O sonho de Márcio era ser pai, sempre foi. Eu queria apenas ser mãe de um filho dele. Vivemos um ano inteiro o luto de saber que juntos não podíamos realizar aquele sonho. Depois de tudo que passamos e das inúmeras tentativas e tratamentos fracassados, desistimos. Apelamos para muitas coisas, religião, promessas, propósitos, entre outras 1000. Mas parece que essa não era a mesma vontade de Deus. Meu marido estava tão decepcionado que mal podia ouvir a palavra adoção. Dentre os inúmeros exames que fizemos, descobrimos que o problema de infertilidade era dele, devido a uma doença que teve ainda na infância.
Nessa época, Luísa, eu estava arrasada. Repito que não era por mim. Eu estava sim, muito triste, mas por ele principalmente. O mundo de Márcio caiu, teve depressão e tudo. Nessa época, a mãe dele começou a ir bastante em nossa casa para ajudar a cuidar dele. Durante toda a licença que ele tirou, aquela mulher ficou na minha casa. Um dia, enquanto eu pendurava algumas roupas, ela disse umas coisas que eu nunca fui capaz de esquecer. Acredita que ela teve a audácia de falar que Deus sabia das coisas e que se nós tivéssemos filhos juntos, a criança sofreria na vida? Falou que ia passar por humilhações na escola, esse tipo de coisa. Minha vontade era socar aquela mulher e falar tudo que estava engasgado. Segurei meu choro diante daquela afronta dentro da minha própria casa. Apenas entrei. Tomei um banho e saí. Naquela época eu vendia roupas, sabe? Buscava lá em Petrópolis e vendia para algumas conhecidas para ter o meu próprio trocado. Fiquei tão triste com o que ela tinha falado que fui para a rua. Na casa de uma cliente, eu desmoronei. Contei o que estava acontecendo, desde o fato de não poder termos filhos aos episódios humilhantes de racismo. A minha conhecida mal acreditava no que ouvia, mas era verdade. Enquanto eu me queixava, eu ouvia umas espécies de latidos de filhotes que vinham do quintal. Ela me falou que a cadelinha dela havia dado cria e se eu não queria um. Pensei um pouco, já pensando em toda a bagunça. Minha casa sempre foi impecavelmente limpa, tanto por zelo quanto pela ausência de crianças. Só sei que naquele dia eu voltei com um filhote para casa. Os anos se passaram, Luísa. Eu estava prestes a completar 15 anos de casamento. Seria um ano incrível. Nós renovaríamos nossos votos e faríamos uma festa linda no sítio. Duas coisas muito boas estavam para acontecer nas nossas vidas. Primeiro, eu havia convencido meu esposo a adotarmos uma criança. Já estávamos nos trâmites finais, aguardando o processo. Já durava 2 anos aquilo. A outra coisa é que o Márcio estava muito próximo de se aposentar e nossos planos era voltar para minha cidade natal, para morar no sítio que havíamos acabado de comprar. Até uma loja para mim estava nos nossos planos. Estávamos tão felizes, tão realizados em absolutamente tudo. Chitara, a nossa cadelinha, já estava no fim de sua vida, mas era como uma filha. Fazíamos de tudo por ela. Lembro-me que nessa semana ela ficou o tempo todo pedindo colo para ele, amuada, meio triste. Quando ele a pegava e dava o amor de sempre, ela se aninhava e ficava ganindo ao invés de abanar o rabo, como sempre fazia. Achávamos que era a velhice dela, que já estava mostrando sinais, além do cansaço. Mas não. Ela ainda viveu comigo por mais 2 anos completos. Porém, naquele final de semana, meu mundo ruiu. Nós estávamos sem carro, pois tínhamos decidido vender a moto e trocar o que tínhamos para adquirir um veículo mais novo. Aconteceu um imprevisto no sítio e precisamos viajar de moto para lá. Não era um problema, Márcio sempre dirigiu muito bem, tanto carro quanto moto. Mas na volta para casa, algo na estrada fez o meu marido derrapar. Nós 2 rolamos pela rodovia por muitos metros, indo parar longe. Eu sofri apenas escoriações, mas o meu esposo ficou muito ferido. Lembro-me de flashes entre o socorro e o quarto de hospital. Ele está na cirurgia. Lembro de alguém falar para minha cunhada, que chegou no hospital logo que pôde. Eu acordava e dormia de novo. Pela manhã, quando finalmente estava lúcida suficiente para entender, eu soube que ele tinha acabado de ir para uma outra cirurgia. Já havia acontecido outras 2. Meu cotovelo estava ralado e o pescoço doía, mas só. Ele havia me protegido.
Os socorristas disseram que ele travou os braços no meu entorno, não soltando nem mesmo durante a queda, muito menos enquanto rolávamos. Aquilo era impressionante, salvou minha vida. Mas ele estava muito machucado por dentro e também na cabeça. De certa forma eu sabia que ele não ia voltar. Eu nunca saberei explicar o sentimento, mas eu já sabia. Quando o médico veio dizer que ele havia partido, foi minha cunhada quem recebeu a notícia do lado de fora. Porém, o grito dela me anunciou que eu agora estava sozinha, que o homem que eu amava estava com Deus. Meu chão caiu, Luísa. Minha vida desmoronou. Os próximos dias eu lembro de muito pouco. Estava sempre medicada. Essa união era muito forte. Por dias a fio, eu terminava o jantar e quando desligava o fogo, gritava por ele dizendo que estava pronto. Às vezes, vendo TV, eu ria e tecia comentários com ele. O silêncio seguinte me lembrava de que eu estava sozinha naquela grande casa, que éramos apenas Chitara e eu agora. Quando se fez 1 mês do que tinha acontecido o acidente, eu comecei a ver uma luz no fim do túnel. As coisas começaram a fazer sentido novamente para mim. Numa tarde, eu recebi a visita da assistente social, que ficou sabendo de todo o ocorrido. Ela veio me fazer essa visita e acabou dizendo que o processo da adoção havia sido concluído. Disse que a criança que sonhávamos estava esperando por nós. Nesse momento, ela até se emocionou. Eu me emocionei também. Mas eu precisava ser racional, Luísa. Eu ainda não tinha nem 35 anos e o problema biológico em ter crianças era do meu esposo. Pedi para ela que não prosseguisse com a adoção. Aquilo era um sonho nosso, do casal. Eu não poderia seguir sozinha, não tinha condições para isso. A assistente social compreendeu. Assinei algumas coisas e ela partiu. No dia seguinte, quem me visitou foi uma das minhas cunhadas. Ao me ver tão bem, falou que estava feliz por eu estar superando. Disse que a mãe dela, no entanto, estava muito mal, que chorava dia e noite. Aquilo me deixou triste, Luísa. Engoli o orgulho e fui na casa dela à noite, coisa que eu não fazia há muito tempo. O pai dele veio e me deu um abraço, pediu perdão para mim por algo que já tivesse feito. Mas quando aquela mulher me viu, ela fez o que nem eu imaginava. Veio na minha direção e me chamou dos piores nomes. Dizia que ele havia morrido por minha culpa, porque estava com desgosto. Me chamou de negrinha. Disse que eu era seca, que não podia dar filhos para ele. Eu fiquei boquiaberta. Mais uma vez, no entanto, eu me calei. Daquele veneno eu não morreria. Eu não fui criada para responder esse tipo de agressão. Na minha casa, fomos ensinados a baixar a cabeça para essas coisas, como se estivessem certos os que falam. Isso dói em mim até hoje quando lembro. Mandei que retomassem o processo. Eu tentaria adotá-la, mesmo sem a presença física do meu marido. Quando meus olhos bateram naquela menina de pele negra como a minha, eu vi além de seus olhos. Eu vi o sonho do meu marido em ser pai de uma menina. Mas eu vi também a maldade de pessoas como a mãe dele a julgá-la por toda uma vida, enquanto a menina permaneceria calada. Eu crio minha filha hoje, Luísa, para que ela ande de cabeça erguida. Não que eu não o fizesse, mas minha menina veio para mudar aquela família. Mesmo ela sendo uma criança adotiva, todos de lá a amam porque sabem que era o sonho dele. Os traços dela, como os olhos, por exemplo, quando sorri, são idênticos aos dele, o que também os enchem de ternura. Minha sogra faleceu pouco tempo depois, já era uma senhora adoentada. Eu sinto de verdade o fato dela não ver a linda garotinha que a neta está se tornando.
Em 2019, eu me mudei para cá para finalmente viver no nosso sítio. Na mudança, eu revi muita coisa guardada, como os resultados dos antigos exames. Eram tantos. Os lendo, agora com visão mais clara diante de tudo, eu pude entender que nenhuma acusava problemas de fertilidade nele. Em mim também não. Aquilo foi virando uma obsessão para mim. Lembro de passar uma noite inteira naqueles papéis e nada. Mas eu me lembrava muito bem. Um dos médicos havia dito claramente que o problema era dele, que jamais seríamos pais juntos. Do outro lado, a mim nunca foi dito nada. Exceto na adolescência, quando dores muito fortes menstruais me tiravam o sossego. Diante de tudo aquilo, procurei mais uma vez o médico que nos atendia. Custei meses para conseguir aquela consulta e voltei à cidade que morávamos apenas para aquilo. Aquilo marcou minha vida para sempre. Lá, bem no consultório onde eu havia chorado tanto, estava eu chorando mais uma vez. O problema de infertilidade sempre fora meu. Eu que não poderia engravidar biologicamente. Por isso, tantas consultas solos com meu marido. Por isso, tanta resistência dele em procurar outros médicos. Eu era infértil. Ele mentiu para me poupar. O nome da nossa filha é Márcia e ela o chama por paizinho. O sonho dela é sempre enchê-lo de orgulho, mesmo sabendo que ele não está entre nós. Mas eu tenho certeza que ele estará sempre olhando por ela. Boa noite. Gostaria de compartilhar com vocês uma história que chegou até mim. Se me lembro bem, ela é mais ou menos assim. Certa vez, uma senhora estava em um supermercado comprando algumas coisas para sua família. Ela estava acompanhada de sua netinha, uma criança com cerca de 8 anos de idade. Ambas haviam passado por todos os corredores do supermercado, então pararam próximas à padaria. A pequena jovem, que chamaremos aqui de Anne, observava através do vidro do balcão alguns bolos. Vovó, hoje é aniversário do vovô, vamos levar um bolo para ele? A senhora olhou para a criança e pediu para que ela escolhesse algum. A pequena Anne, com os olhos brilhando, apontou para um deles. A atendente pega o bolo e vai até a balança, e após pesá-lo, então diz à senhora o valor. A senhora conta o dinheiro que tinha e, com um semblante triste, diz à moça para guardá-lo, pois não tinha dinheiro para tudo. No mesmo instante, o semblante alegre de Anne ficou triste e ela baixou a cabeça. A uma certa distância, um rapaz de aproximadamente 28 anos observava a cena, então pediu para que ambas esperassem um minuto. Moça, quanto foi o valor do bolo? Questionou ele à atendente. Ficou R$60. Por favor, pode separá-lo. Eu vou pagar por ele. A atendente fez o que o rapaz havia solicitado, o embalou e entregou para o jovem. Ele então se abaixou próximo a Anne e lhe entregou o bolo. Tome, é um presente para seu avô, disse ele sorrindo. Os olhinhos de Anne brilharam e, sem pensar duas vezes, pegou o bolo e lhe agradeceu muito. O jovem sorriu e se despediu de ambas. Espere, moço, eu não tenho dinheiro agora, mas me passe seu telefone, que assim que tivermos eu te ligo e pago você, disse a avó de Anne. Não precisa, senhora, é de coração, respondeu ele. Por favor, eu insisto. O jovem, vendo que a senhora não sairia dali sem seu telefone, sorriu e acenou positivo com a cabeça. Então pegou um pedaço de papel com o atendente e uma caneta, fez algumas anotações e o entregou à jovem Anne, que colocou em seu bolso. Prontinho, até logo, disse ele saindo do estabelecimento. Do mercado até sua casa, Anne foi sorridente. Seu semblante estava iluminado e ela carregava cuidadosamente o bolo.
para, junto com seu avô, comemorar mais um ano de vida. Cerca de 20 minutos depois, ela e sua avó chegavam em sua casinha humilde, porém cheia de amor. Vovô, vovô! Já entrou gritando a pequena criança. Já estou indo, meu amor, respondeu uma voz no interior da casa. Pouco tempo depois, um senhor se aproximava, sendo amparado por um andador. Seu companheiro, desde o dia que sofreu um acidente de trabalho, há alguns anos. Feche os olhos, vovozinho, disse Anne com um sorriso na voz. Sem questionar, ele fecha. Então, poucos segundos depois, ouve a voz de Anne pedindo para que ele abrisse. Feliz aniversário! Grita ela com o bolo nas mãos. Obrigado, meu amor, disse ele sorrindo. Coloca em cima da mesa, por favor. Anne acenou positivo com a cabeça e foi até a cozinha guardá-lo. Enquanto ela estava ausente, ele chamou sua esposa e questionou como conseguira comprar o bolo, se eles estavam com dinheiro contado para as compras da semana. A senhora contou o que ocorrera, de como aquele jovem desconhecido pagou pelo bolo. Então Anne voltou da cozinha. Anne, me dá o bilhetinho que o rapaz lhe entregou, disse a sua avó. A pequena Anne pegou o papel em seu bolso e entregou à sua avó, que ao ler o que estava escrito, uma lágrima desceu por sua face. Ela então entregou o bilhete ao seu marido. Nele estava escrito: o bem que você faz a alguém, ele volta a você. Ao terminar de ler, suas lágrimas também rolaram. Ele viajou no tempo, mais precisamente há 20 anos atrás. Como um filme, veio somente um dia chuvoso. Ele se preparava para ir para o trabalho e, como sempre fazia, foi até uma padaria. E lá entrando, deixou o guarda-chuva que carregava em um canto e entrou na fila. À sua frente estava uma jovem senhora, com pouco mais de 20 anos, e seu filho, que deveria ter a idade de sua neta. Bom dia, Murilo. Hoje é seu aniversário. Parabéns, disse a atendente. Obrigado, tia Flávia. Mamãe, a senhora poderia comprar um bolinho para mim? Perguntou ele com os olhinhos brilhando. A moça contou as moedas e disse ao filho com voz embargada que só tinha o dinheiro para o pão e o leite. Está bem, mamãe, respondeu ele sorrindo. A atitude do garotinho tocou seu coração. A jovem mamãe pegou o pão e o leite e já se arrumava para sair da padaria. Espere um minuto, por favor. Moça, pegue aquele bolo para mim, disse ele apontando para o maior que tinha ali. A atendente pegou e, após pesar, entregou ao homem, que nem mesmo questionou o preço. E após pagá-lo, se aproximou do jovem Murilo. Parabéns, meu jovem, continue sendo este garoto maravilhoso, disse ele, entregando o bolo ao garoto. Os olhos do jovem Murilo brilharam com um bolo em suas mãos. Ele então despediu-se da mãe e do garotinho, porém antes que ele saísse, ela o chamou. Por favor, senhor, me dê seu endereço. Assim que meu marido receber, eu vou e lhe pago o bolo. Não precisa, senhora. É um presente, respondeu ele. Eu insisto. Caso contrário, não podemos aceitar. Ele então pegou um papel com o atendente da padaria e uma caneta e escreveu assim no bilhete: o bem que você faz a alguém, ele volta a você. E o entregou ao jovem. Depois sorriu e saiu rapidamente da padaria. Seu coração se aqueceu ao perceber que aquele garoto de 20 anos atrás havia se transformado em um homem. Venha comer, vovô, gritou Anne, o trazendo de volta à realidade. Quando nos levantamos pela manhã, não nos é permitido saber o que é que o destino nos reserva. Geralmente os dias mais tumultuados costumam parecer banais, até que somos sugados pelo turbilhão que, ao seguir seu caminho, deixa para trás apenas os destroços dos nossos castelos. Meu nome é Samara, estou hoje com 64 anos de idade. No ano de 1992, eu enfrentei o maior dilema que uma mãe pode sequer imaginar: o desaparecimento de um filho. André tinha apenas 3 anos quando foi tirado de nós. Quando eu engravidei, tudo na minha vida passou a fazer sentido. Foi como se a presença daquela vida dentro de mim fizesse funcionar um conjunto de muitas engrenagens que me mantinham em constante alegria. O mesmo valia para Paulo, o meu marido,
que junto de mim atravessou a tristeza de ver 2 gestações anteriores serem interrompidas por abortos espontâneos antes do meu 4º mês de gestação. Por isso mesmo, durante a gestação de André, a atenção e o cuidado foram redobrados. Os médicos diziam que se passasse do 5º mês tudo ficaria bem, mas eu só parei de me preocupar quando ouvi pela primeira vez aquele chorinho que parecia dizer: "Oi, mamãe, cheguei, agora tá tudo bem." Como toda mãe, sou suspeita para falar, mas André era perfeito em todos os sentidos. A presença dele uniu ainda mais a minha família. Seu Jair, o meu sogro, fez questão de mobiliar todo o quarto do bebê sozinho. Ele comprou de tudo. Até a pintura do quartinho em azul foi ele quem fez. Já meu pai, vascaíno roxo, comprou um uniforme completo do time do coração e sempre comentava que um dia André e ele assistiriam juntos ao futebol no sofá de sua casa. Meu filho tinha um leve sinal, logo ao lado do seu olho esquerdo. Era como um risquinho marrom de uns 3 centímetros, que lhe dava uma aparência travessa, arteira. Assim, cercado por pessoas que o amavam, André foi crescendo. Até o fatídico dia de 4 de julho de 1992. Eu tinha ido ao supermercado, Luísa, como costumava fazer com frequência. Sentado dentro do carrinho em meio às sacolas, André devorava um pacote de salgadinhos e brincava com a figurinha que vinha de brinde. Despreocupada, abri o porta-malas e fui ajeitando as compras no compartimento. Percebi então que uma das sacolas estava faltando. Como a fachada da loja era toda envidraçada e meu carro não estava longe, deixei André ali no carrinho mesmo, diante do porta-malas ainda aberto. Antes de sair, lembro de dizer a ele: "A mamãe já volta, tá? É 1 minuto só." Peguei a nota das compras e segui para dentro da loja. A todo momento olhava para lá para garantir que estava tudo certo. Abordei então um dos funcionários e expliquei a situação. Mesmo conversando, eu não tirava os olhos de lá 1 minuto. Enquanto estávamos resolvendo, no entanto, um micro-ônibus parou no estacionamento do mercado e um grupo de jovens desembarcou vestindo camisetas azuis. Eles riam, conversavam e foram entrando na loja. Nesse momento eu já retornava para o carro com a sacola recuperada. Acabei retida tentando sair enquanto eles entravam. Só que tudo isso, eu repito, não durou mais do que 2 minutos. No momento em que saí, vi que André não estava mais no carrinho. Corri até lá nervosa. Como André tinha o hábito de esconder-se em casa para que eu procurasse e fingisse um susto quando ele gritasse, comecei a olhar entre os carros próximos e até mesmo embaixo deles. O pacote de salgadinhos estava ainda no carrinho. "André! André!" comecei a chamar já com lágrimas nos olhos. O motorista que havia trazido aqueles jovens estava ainda no veículo, debruçado sobre o volante, como se estivesse lendo algo. Fui até lá e fiz um sinal para que ele abrisse a porta. "Pois não, senhora, como posso ajudar?" Ele estava lendo a Bíblia e usava uma camisa igual a dos passageiros. No lado esquerdo do peito estava escrito Movimento Jovem Filhos da Fé. "Moço, por favor, o senhor não viu o menininho que estava ali no carrinho?" Ele olhou para onde eu apontava e respondeu: "Não vi não, senhora. Perdão, estava distraído. Aconteceu alguma coisa?" Meu filho, moço, ele sumiu." Nesse momento, alguns dos jovens regressaram ao ônibus e se inteiraram do assunto. Rapidamente guardaram as compras e começaram a me ajudar. Vasculhamos todo o estacionamento. Alguns adentraram a loja para procurar do lado de dentro e avisaram logo ao gerente sobre o ocorrido. Eu estava em total desespero. Fiquei ainda mais nervosa quando encontrei quase na saída do pátio a figurinha que André segurava. Aquilo foi como uma confirmação. Meu filho havia sido raptado. Ao ver meu estado, um dos jovens correu até um orelhão para chamar a polícia. Não demorou muito e uma viatura chegou. Uma policial feminina veio conversar comigo. Tentava coletar os detalhes, mas eu só conseguia chorar sem conseguir dar nenhuma resposta. Quando Paulo foi avisado, chegou em poucos minutos.
A expressão de desespero em seu rosto naquele momento me fez desmaiar. Meu cunhado Maurício, irmão de Paulo, era da Polícia Civil. Assim que foi avisado, se deslocou também para lá junto de mais 2 policiais. Por pouco não agrediu o gerente, que começou a criar diversos empecilhos com a permanência da polícia. Minha sogra, ao ser avisada, sofreu um colapso, precisou ser hospitalizada. Meu Deus do céu, eu estava vendo minha família desmoronar diante de mim. O sentimento de culpa me esmagava, por mais que Paulo tentasse me demover dessas ideias. Eu já não dormia, nem o meu marido. Passávamos as noites em claro, chorando e sendo corroídos por aquela sensação atroz de dúvida, de incertezas e de angústia. A mãe que enterra um filho, por mais que sofra, conserva pelo menos a fé de que ele esteja junto de Deus, livre de qualquer sofrimento ou dor que a vida pode lhe impor. Ter seu filho sequestrado, no entanto, é algo pior, ainda mais terrível, que somente quem passou é capaz de mensurar. Não saber onde está, se está com frio, com fome, com medo. Meu Deus, ele tinha só 3 anos de idade. Aquilo era devastador. Emagreci e passei a sofrer com problemas de pressão e quedas de cabelo. Paulo, antes um homem forte e saudável, que jogava futebol nos finais de semana, era agora um homem apático e tristonho, vitimado por gastrite e dores de estômagos diárias. O silêncio da nossa casa era quase como uma presença física e inimiga com quem éramos obrigados a conviver diariamente. Os anos de 91 e 92 foram recordistas no desaparecimento de crianças no Brasil. A polícia investigou o quanto pôde. Nós, em paralelo, investigávamos por conta própria. Fomos a programas de TV, emissoras de rádio, colamos cartazes e atuamos junto a outras famílias que tinham passado pelo mesmo drama. No entanto, apesar de jamais termos perdido a esperança, passamos a encarar a cruel realidade de que nosso menino estava perdido para sempre. Quando conseguimos, por ação judicial, ter acesso às gravações das câmeras de segurança do supermercado, o conteúdo não foi de grande ajuda. Tudo que podíamos ver era uma pessoa, possivelmente uma mulher de certa idade, com um chale sobre a cabeça. Ela se aproximou do carrinho e pegou meu filho nos braços. Ele esperneava, mas ela o segurava com força. Depois seguiu até um carro parado fora do estacionamento. A polícia acreditava que eram membros de algum grupo especializado nesse tipo de crime, roubo e comércio de crianças pequenas. Assim os anos foram se passando. Tivemos que aprender a conviver com aquele vazio. Em 1996, decidimos entrar com o pedido de adoção de uma linda menininha negra, a quem demos o nome de Amanda. Mesmo com a ausência do nosso filho ainda tão forte dentro de casa, ela conseguiu trazer de volta um pouco da nossa paz. Paula levava para toda a parte, comprava tudo o que via. Na manhã em que ela o chamou de pai pela primeira vez, achei que ele fosse ter um ataque. Os avós sempre solícitos davam também a ela toda a atenção e carinho que não puderam dar a meu filho. Menos a minha sogra, que nunca mais foi a mesma e acabou falecendo 1 ano após o sequestro. Amanda cresceu sabendo que era adotada e que em algum lugar tinha um irmão mais velho. Que menina doce era ela, Luísa. Adorava animais, música. Desde muito jovem se interessou também por obras de caridade. Era voluntária em ações por idosos, crianças e também por animais. Chegou a receber até mesmo uma menção honrosa da Câmara dos Vereadores por ter coletado sozinha de porta em porta centenas de livros para doação a orfanatos. Também transformou nossa casa num pequeno zoológico. Tínhamos cachorros, gatos, peixes, passarinhos. Mas paciência, Paulo não sabia dizer não a ela e eu muito menos. Ela olhava as fotos de André com muito interesse. Comentava sempre sobre a marquinha que ele tinha no rosto, sobre seu cabelo liso e castanho e sobre o sorriso matreiro. Ela o amava, sem nem mesmo sequer tê-lo conhecido.
Amanda já era uma moça agora e estava prestes a se formar no ensino médio, quando um dia estávamos em casa assistindo TV. Ela havia saído de manhã, pois era uma das responsáveis pela organização do evento. Ao sair, disse que só retornaria perto da hora do almoço. Cerca de 1 hora depois dela ter saído, o telefone tocou. Era Amanda e parecia muito nervosa. Mamãe, eu tô aqui no salão onde vai ser a formatura. A senhora e o papai devem vir pra cá agora. Por favor. Meu coração já começou a palpitar na mesma hora. Filha, o que aconteceu? Ao perceber meu tom de voz, Paulo se levantou do sofá e imediatamente se postou ao meu lado. Amanda continuou. Por favor, mamãe, só venham pra cá imediatamente. Não vou explicar por telefone. Ela disse isso e desligou. Fizemos o que ela pediu e chegamos lá em menos de 10 minutos. Amanda já nos aguardava do lado de fora. Filha, o que aconteceu? O que é tão importante assim? Você nos deixou preocupados, falou meu marido. Pai, mãe, por favor, venham comigo. Nós a seguimos para dentro do salão. Outros alunos também estavam envolvidos na organização e andavam de um lado para o outro, carregando caixas e arrumando coisas. Nos aproximamos então de um rapaz. Ele era alto, mas estava de costas para nós, tomando notas no que parecia ser uma prancheta. Amanda, se aproximando, disse: "Com licença, Luiz." Ele então se virou e nos olhou dando um lindo sorriso. Eu senti o chão desaparecer embaixo dos meus pés. Aqueles olhos, aquele sorriso e, acima de tudo, aquele traço ao lado do seu olho esquerdo. Antes de desmaiar, eu lembro de apenas dizer: André? Quando acordei, estava deitada no sofá numa salinha anexa. Paulo, com os olhos cheios de água, segurava minha mão e a sentia com a cabeça. Amanda estava ali também, igualmente emocionada, abraçada àquele rapaz que me olhava. Ele parecia fascinado. Era meu filho, meu sentimento dizia aquilo, não tinha dúvida nenhuma. Aquele rapaz tão alto e bonito era o meu garotinho, aquele que um dia tiraram dos nossos braços. Agora ele estava ali, junto de sua irmã. Meus tesouros, meus 2 filhos juntos. Fiquei um bom tempo abraçada a ele, apenas chorando. Ele nos contou que havia sido entregue ainda muito pequeno a uma família de uma cidade vizinha, que tempos depois se mudou para Campinas. Mas eles teriam se envolvido em problemas com a justiça e resolveram deixar a cidade, entregando-o aos cuidados de um abrigo. Os documentos na época o registravam como Luiz, e ele viveu naquele abrigo até os 18 anos, quando deixou para servir o exército. Quando saiu, começou a trabalhar como mensageiro num hotel. Depois se empregou na área de promoção de eventos. Soube pelas pessoas que o haviam criado na sua cidade natal que a mãe o havia abandonado numa praça. Decidiu então voltar para o local onde havia nascido, atrás de respostas. Já estava ali há 3 anos, trabalhando na área de festas e eventos. Por acaso havia esbarrado com a Amanda, que assim que viu o pequeno sinal no seu rosto decidiu nos avisar, sem falar nada para o rapaz. Aquele dia eu recebi meu filho de volta. Para todos os efeitos, para o mundo lá fora, ele continua sendo Luiz, mas para nós sempre foi e será André. Hoje ele tem sua própria agência de eventos. Casou-se e tem um filho de 1 ano. Amanda concluiu o curso de veterinária e atua na área, junto de 2 colegas. Paulo e eu nunca estivemos tão felizes na vida. A dor de não ter acompanhado o crescimento do nosso filho ainda existe, mas ela não é comparada à alegria de tê-lo de volta, sempre tão feliz e respeitoso. Agradeço a Deus por ter tido uma chance que muitas mães não puderam ter. Posso dizer sem medo que hoje, se eu morresse, eu morreria em paz. A maldade do ser humano me privou da presença do meu filho,
mas a bondade de Deus me deu uma filha que trouxe o meu menino de volta. E esse, para mim, é o significado mais exato da palavra felicidade. A que ponto a dor de uma perda pode nos conduzir? O quanto somos capazes de aguentar aquilo que consideramos injusto? A vida me respondeu a todas essas perguntas, Luísa, me fazendo percorrer sua via mais tortuosa e longa, mas que ao fim me conduziu à redenção. Me chamo André, tenho hoje 38 anos e gostaria de compartilhar com os ouvintes do seu canal um pouco da minha história. Eu levava uma vida normal até os meus 14 anos, quando tudo desabou para mim. Em minha casa moravam 4 pessoas, meu pai, minha mãe, minha avó e eu. Sara, minha irmã mais velha, havia se casado há pouco tempo. Minha vida era tranquila, dividida entre estudos e a diversão com os amigos da rua. O vínculo afetivo entre minha avó e eu era muito intenso. Éramos muito unidos e por diversas vezes eu me sentia mais ligado a ela do que meus próprios pais, apesar de amá-los profundamente. Minha mãe costumava dizer quando me via deitado no sofá enquanto minha avó me acariciava os cabelos: "Mas que coisa, hein? André, você não é mais um bebê, sabia?" Minha avó a arrematava deliciada: "Ele vai ser sempre o meu bebê, meu netinho." Nas vezes em que eu pisava na bola e tomava uma bronca, era a vovó quem vinha às escondidas para dizer: "Não fica triste não, daqui a pouco isso vai passar." Ela era meu anjo da guarda. Porém, um dia, no meio da aula, eu fui chamada à sala do diretor. Quando cheguei lá, encontrei minha mãe chorando, que me disse: "Meu filho, eu preciso que você seja forte." "O que foi, mãe?" Eu a interrompi. "A vovó, André, ela faleceu." Eu desabei. Caí sentado na poltrona mais próxima. Meu choque era tanto que eu não conseguia processar. Tudo que eu sentia era aquele vazio, um vácuo. No caminho de casa, minha mãe contou que ela havia morrido durante o sono. Simplesmente fechou os olhos e se foi, sem dor e nem sofrimento. O coração dela simplesmente parou de bater. Sempre que eu me levantava para ir à escola, ela já estava de pé. Estranhei o fato de não vê-la aquele dia, mas achei que tinha decidido dormir um pouco mais, já que às vezes ficava assistindo TV em seu quarto até mais tarde. O corpo dela não havia sido levado ainda quando cheguei e eu pude olhar em seu rosto uma última vez. O semblante era sereno, leve, como se estivesse dormindo. Só então eu consegui exteriorizar o que sentia. Comecei a chorar. Minha mãe me abraçou, mas eu me afastei. Eu não sei por que fiz aquilo, mas algo dentro de mim pedia pela solidão. Em meio a toda aquela dor eu pensava: meu Deus, por quê? Que mal minha avó fez para merecer isso? Tanta gente ruim vivendo. Por que o Senhor levou minha avó? Essa pergunta ficava se repetindo na minha mente, enquanto eu segurava a mãozinha gelada dela. Quando os homens da funerária chegaram e minha mãe disse que eles tinham que levá-la, minha vontade foi começar uma briga e bater em todo mundo. Até mesmo minha mãe, que no meu egoísmo eu não podia ver que sofria tanto ou mais do que eu. No enterro não falei com ninguém. Não respondi o que me perguntavam. Não correspondi aos abraços. Minha dor deu lugar a uma revolta. Me deixei tomar por esse sentimento.
Pouco mais de um mês depois, me envolvi na primeira das muitas confusões que viriam. Agredi um colega de classe no meio da aula. Me irritei com a música que ele cantava. Nós discutimos e eu dei um soco bem em seu nariz. Fiquei suspenso por 2 dias. Quando voltei à escola, me desentendi com o professor de história. Era minha matéria preferida e mesmo assim eu o chamei de imprestável. No calor da discussão eu ainda o ameacei. Resultado, outra suspensão. Na rua as coisas não seriam diferentes. Arrumava confusão com vizinhos e até com meus amigos mais próximos. Cheguei a machucar um deles seriamente numa briga. No fundo eu me sentia muito mal com tudo aquilo, mas sufocava isso com revolta. Se a vida é injusta, eu vou ser pior. Só pensava nisso. Comecei então a andar pelo bairro com um canivete. Eu tinha conseguido tanta encrenca que já nem sabia onde seria a próxima briga. Num dia, na saída da aula, tive a impressão de ver outro garoto rir e apontar o dedo para mim. Parti para cima sem perguntar nada. Ele tentou falar que não estava se referindo a mim e que nem me conhecia, mas eu sequer lhe dei ouvidos. Rolamos pelo chão enquanto os outros alunos vibravam. Nesse momento, uma viatura da polícia chegou e, ao me revistarem, encontraram o canivete no meu bolso. O outro garoto tinha sangue no nariz e um corte no lábio. Eu, apenas alguns arranhões. Fui conduzido à delegacia de menores, onde fui autuado por agressão e porte de arma branca. Quando meu pai chegou na delegacia, eu imaginei que ele ia explodir em fúria. Mas ao invés disso, começou a chorar me falando. O que está acontecendo, André? O que foi que nós te fizemos? Um policial que assistia a tudo tocou no ombro do meu pai e me falou. Olha o que você está fazendo, moleque. Quer destruir sua família? Quer mofar numa cadeia? A minha vontade naquela hora era correr até meu pai, abraçá-lo e dizer para ele: me perdoa, pai, mas é que dói tanto. Não estou sabendo lidar com isso. Mas eu nada falei. Só fiquei ali, de cara fechada, encostado na parede. Na audiência, foi designado que eu deveria prestar serviços comunitários. Nem é preciso dizer que aquilo me deixou ainda mais furioso. Eu teria que trabalhar de graça e para gente que eu sequer conhecia. Era só o que me faltava. A assistente social me entregou os protocolos após meu pai e eu assinarmos. Eu fui enviado para um lugar que se chamava Casa de Repouso Mãe Santíssima, um asilo municipal para senhoras, onde eu teria que fazer serviços gerais. Quando cheguei lá, já detestei o lugar logo de cara. Era um silêncio tristonho, um ambiente frio, parecia um hospital. Logo no meu primeiro dia, me colocaram para recolher sacos de lixo das lixeiras dos corredores. Lá estava eu, quando de repente uma mão fria me tocou o braço por trás. Me virei pronto para desaforar, fosse lá quem fosse. Me deparei com uma senhora negra, de cabelos branquinhos e um rosto redondo. Ela usava um penhoar rosa e chinelos de pano. Me olhou com olhos lacrimosos e me perguntou: você veio ver a avó, filho? Eu não soube o que responder. Minha voz parecia presa na garganta. Em seguida, o enfermeiro chegou e começou a conduzi-la para o quarto, dizendo: não, dona Lourdes, esse não é seu neto. Desculpe, menino. A família abandonou ela aqui tem 3 anos e ela acha que todos são neto dela. Eu não sei explicar o que foi que deu em mim naquele momento. Só sei que eu larguei o que estava fazendo e corri até aquela idosa, abraçando tão forte que quase a derrubei. Sou seu neto sim, sou eu, vovó. Eu ficava falando para ela enquanto ela chorando dizia: a avó sentiu tanta saudade, filho.
O enfermeiro nos olhava assustado. A minha ficha dizia que eu era um caso perdido. E, no entanto, eu estava ali, me desfazendo nos braços de uma senhora idosa com Alzheimer, que eu nunca tinha visto na vida. Mas eu entendi tudo. Finalmente entendi. A dona Lourdes podia não ser minha avó, mas ela precisava de um neto. Junto com meu choro, toda a raiva e revolta se dissolveram, enquanto ela me abraçava forte, repetindo o quanto sentia saudade. Aquele asilo foi a minha estrada de Damasco. Cumpri meu período de serviços comunitários e me tornei voluntário. Passei a ser tratado como neto por todas aquelas senhoras. Dona Lourdes faleceu 2 anos depois. Um dia antes de morrer, já acamada e fraca, perdida em suas fantasias, ela disse que iríamos ao parque assim que ela estivesse melhor. Estava em paz quando partiu. Hoje eu sou formada em assistência social e voluntário em outros 2 asilos. Percebi que Deus não me tirou nada. Ele levou sim minha avó para o céu, mas me deu muitas outras no lugar. Me deu todas as avós do mundo. Eu serei a Ele grata eternamente.